Boa tarde, então, a todos, todas e todos, tanto os presentes aqui quanto as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. É uma satisfação hoje mediar esse encontro. Meu nome é Yasmin, sou defensora pública, coordenadora auxiliar do Núcleo de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial. Eu agradeço já de antemão, né, na pessoa do Alexandre Saad, que vai vai acompanhar, depois vai aqui fazer o debate pós o filme que nós vamos passar. Ter recebido aqui o núcleo e ter realizado com a gente a proposta desse debate aqui em parceria com o Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Bem, o filme que a gente vai assistir agora chama Valentina. Ele é dirigido por Cássio Pereira dos Santos, que também vai formar aqui nossa roda de discussão após a exibição do filme. O filme ele é de 2020, é a estreia do Cássio como diretor em longas-metragens, já conquistou 24 prêmios internacionais, como prêmio do público na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, 4 prêmios do Festival Mix Brasil e melhor estreia na direção de longas no 51º Festival Internacional de Cinema da Índia. Além disso, o filme ganhou 4 prêmios de melhor interpretação para Tiesa Goimbek, atriz protagonista do filme. Ele é produzido por Érica Pereira dos Santos e já foi distribuído na Espanha, Suécia e Japão e também foi lançado na Netflix Brasil e Netflix Latinoamérica. Enfim, espero que vocês gostem do filme e que renda aí uma boa discussão para a gente após a exibição. Obrigada. Então, estamos de volta aqui depois da exibição do filme para dar início à discussão, né, ressaltando, né, a sensibilidade dessa obra cinematográfica tão importante, né, que consegue nos prender aí de uma forma tão vibrante para acompanhar a história da Valentina, uma história aí que a gente percebe, né, todo esse período de amadurecimento pessoal, da adolescência, que a gente acompanha o quanto que as dificuldades, por não ter o acolhimento dos direitos das pessoas trans, as dificuldades nesse período tão sensível da adolescência se tornam ainda mais cruéis, né, mais dificuldades que não precisariam existir. Enfim, e aí acho que o filme traz temas muito ricos que a gente vai poder discutir aqui. Vou apresentar então o diretor, que está aqui do meu lado, Cássio Pereira dos Santos. O Cássio é diretor, roteirista, estudou cinema na Universidade de Brasília, escreveu e dirigiu 8 curtas-metragens autorais, entre eles A Menina Espantalho e Marina Não Vai à Praia. O primeiro de 2008, o segundo de 2014. Seus filmes foram selecionados em vários festivais internacionais de cinema, incluindo o Festival de Cinema de Varsóvia e Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Seus trabalhos já receberam mais de 70 prêmios. E também, aqui do meu lado está o Tyler Iago Guedes de Freitas, que é um dos adolescentes atendidos aqui pelo ambulatório. E de novo aqui, apresentando o Alexandre, que ele é médico, psiquiatra, psicodramatista, doutor pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico supervisor de psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria. Bem, eu pensei em fazer uma rodada, né, de uma fala para cada um, tem algumas perguntas, depois também abrir para ser uma coisa bem dialógica, enfim. E aí é isso, né? Acho que eu vou passar primeiro para o Cássio para contar um pouquinho como que foi esse processo de elaboração do filme, como você chegou no tema, como construiu os personagens. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui mostrando o filme, né, e debater com vocês. E eu acho que eu vou fazer um breve histórico do filme, até porque com o desenvolvimento do filme
teve algumas mudanças nas leis, então foi interferindo pesquisas e mudanças de roteiro, e eu acho que a partir desse histórico, né, acho que pode facilitar a conversa. Eu acho que assim, fazer um filme sobre essa personagem trans e fazer um filme sobre educação, eu acho que tem a ver com o início, assim, depois que eu me formei, né, em audiovisual. Fui trabalhar na TV Escola durante um tempo produzindo documentários para televisão, isso foi em 2005. E fiquei lá algum tempo, prestei serviço para outros diretores, outras produtoras, né, fazendo assistência. E depois comecei a ter a oportunidade de fazer curtas-metragens. E esses curtas eu comecei a trabalhar com filmes voltados para crianças e jovens. E então, assim, acho que né, eu comecei a tentar dialogar com esse público. E um desses filmes se chama Menina Espantalho, que é sobre uma menina que mora na roça e quer aprender a ler, está totalmente inserido no contexto da educação. E aí, assim, indo para o início, né, da ideia de Valentina, eu acho que foi em 2012 ou 2013. Imagina. Eu e a Érica Pereira, que é minha irmã e produtora também de alguns curtas e desse longa, a gente começou a pensar em ideias para um primeiro longa-metragem, né? Isso bastante tempo depois de ter formado, né? Ter feito vários curtas. E então, assim, e coincidiu de eu estar, né? Nessa época eu estava desenvolvendo um roteiro para um filme que chama Giggle Offline, que é sobre um pai gay, né? Conversando com a criança, né? Voltado para o público jovem. Eu acho que teve a ver também com o processo meu de autoaceitação enquanto homem gay, né? Comecei a escrever, né, sobre a comunidade. E aí, assim, para esse primeiro longa, a gente pensou em pesquisar outros temas dentro da comunidade LGBT, que foi quando a gente chegou nessa informação que o ambiente escolar é um ambiente muito hostil, né, e nada inclusivo para as pessoas trans, né? E a gente, assim, a partir dessa indignação, a gente percebeu que poderia, né, valeria a pena investir tempo no roteiro, numa pesquisa, para poder transformar, né, encontrar essa personagem Valentina, né, dentro da ficção e tentar transformar em filme, né? E então, assim, primeiro teve a ideia, veio a ideia, depois a gente desenvolveu uma primeira versão do roteiro. Se eu não me engano, essa primeira versão do roteiro ficou pronta em 2015 ou 2016 e tinha uma diferença muito grande entre a realidade da população trans no Brasil e na Argentina. E na Argentina, naquela época, já tinha uns direitos mais avançados. Então, nas conversas, né, com o consultor, com a Érica também, a gente teve a ideia de fazer um filme sobre uma menina trans argentina que tinha o pai argentino e a mãe brasileira. Ela era mais apegada com o pai, mas a mãe tinha que mudar para o Brasil. E ela vinha para o Brasil para, né, começar a escola e tudo mais. E nessa ideia, né, a gente escreveu o primeiro roteiro e a gente inscreveu no edital de longas-metragens de baixo orçamento do Ministério da Cultura e da Ancine, essa versão da história, né? E então, assim, passou um tempo, a gente descobriu que o projeto foi contemplado, a gente começou a pensar, né, como é que essa produção seria viabilizada, e o que aconteceu foi que o projeto era de baixo orçamento, a partir do momento que contratava, não podia fazer captação de recursos adicionais, teria que ter sido antes. Então não daria para fazer na Argentina, né? Então a gente teve que tentar repensar a história para se passar tudo no Brasil, que eu acho que foi bom para o projeto, assim, para tratar mais da realidade brasileira. E aí quando chegou, acho que foi início de 2018, e aí a lei para o uso do nome social nas escolas começou a valer aqui no Brasil. Então, né, é algo muito bom que a gente, apesar, né, de ter, na realidade, ter desafios, né, mas a gente incluiu, né, no roteiro. Então a gente teve, né, além de pesquisas, duas tarefas para fazer, né, trazer o filme, a história só para o Brasil e já incluir, né, essa nova lei, tentar adaptar as mudanças da realidade. E aí, assim, a gente começou a reescrever essa nova versão
A gente conheceu o Pedro Diniz através que ele estudava publicidade, um rapaz trans, através de um vídeo que ele é de Uberlândia, mas ele publicou um vídeo na internet denunciando a faculdade dele que não estava deixando ele usar o nome social na carteirinha estudantil. E esse vídeo meio que viralizou na época, e a gente chamou o Pedro, né, para trabalhar no filme como pesquisador e depois, enfim, ajudou no roteiro também, né, como consultoria. E a gente trouxe também a Sofia Carneiro, que estudava psicologia na UFO na época, uma mulher trans. Hoje ela é psicóloga clínica, ela também nos ajudou, né, a ler o roteiro, dar sugestões. E nesse processo vieram outros consultores e consultoras, né, para o roteiro, para chegar nessa versão que foi filmada, né? Porque a gente tinha essa história inicial da Argentina, mas a gente tinha que lidar com o real, que é, né, temos que filmar no Brasil, né? Então a gente reescreveu a história com a ajuda de muita gente, e em 2018 a gente começou a buscar a atriz principal, e era importante que fosse uma mulher trans, né? Então a gente fez um post no Instagram. O Pedro Diniz nos ajudou também a contactar várias mulheres trans para receber vídeos do Brasil inteiro, né? Era uma cena de 2 minutos, que era um improviso, assim, e a Tiessa foi uma das mulheres que mandaram o vídeo. Então a gente chegou na Tiessa através, né, do Instagram, e a Tiessa é maravilhosa, ela é comunicadora, tem um canal de YouTube, mas a gente, como a linguagem do cinema é um pouco mais, um tom abaixo do YouTube, né, no sentido que o YouTube é muito expansão, e no cinema às vezes é uma atuação mais contida, a gente chamou a Tiessa para ir a Uberlândia, onde que é a sede da nossa produtora, para gravar algumas cenas com um ator de lá, como se esse ator fosse o pai da Valentina, né? E aí, assim, a gente, nossa, é a Tiessa mesmo, né? Vimos que ela, né, era perfeita para o papel, e aí ela abraçou o projeto, foi super importante para o projeto. E avançar um pouquinho para as filmagens, né? As filmagens foram em 2019, foram anos de desenvolvimento, né? Mas as filmagens foram em 2019, em maio. O inicinho do filme se passa em Uberlândia, e o restante da cidadezinha pequena se passa em Estrela do Sul, que é uma cidade histórica, uma cidade pequena, mas, enfim, que eles, né, abraçaram o projeto também, inclusive pediram, olha, tem que colocar o nome Estrela do Sul no filme também, né? E aí, assim, a gente filmou em 2019, editamos o som em 2019 também. E tivemos, né, como todo mundo teve que enfrentar a pandemia, né, que impactou todo mundo de todas as formas, e a gente também né, teve que fazer a finalização do filme à distância. Tipo, o som geralmente teria que ir para um estúdio no Rio, em São Paulo, então o mixador trabalhou o som sozinho, né? Então a gente fez várias adaptações para poder dar conta de finalizar o filme e entregar, e o lançamento também foi na pandemia, né, que a gente tinha preparado o filme para lançar em salas de cinema, né, para tentar, enfim, festivais também, que geralmente são presenciais, mas a gente resolveu arriscar, e a gente lançou na pandemia, com o apoio de, né, nossa produtora é uma produtora pequena, mas a gente teve vários parceiros, coprodutores, a Tiessa ajudando também, o restante do elenco. Então a gente conseguiu lançar nos festivais e fazer uma boa divulgação, né, assim, durante os festivais. E assim, eu acho que para finalizar, né, eu acho que assim, foi um processo de aprendizado para mim, para todas as pessoas envolvidas. E uma coisa que a gente tentou fazer, o filme tem algumas cenas que são difíceis, né, que são mais pesadas, mas a gente tentou evitar que o filme tivesse o final fatalista, né? A gente às vezes vê no cinema muitos filmes com personagens LGBT que às vezes terminam de forma trágica, né? Mas a gente queria, além de lidar com a realidade, de falar sobre a realidade, de tentar trazer um final esperançoso também, porque a gente queria, né, que o filme também dialogasse com adolescentes trans, com adolescentes LGBTs, né? E tentar trazer, né, apesar da realidade ser difícil, acho que o filme também lida com a realidade, mas tentar trazer uma esperança, assim, sabe? Para Valentina trazer uma esperança na cena final. Eu acho que eu vou parar por aqui, depois, durante as perguntas, a gente pode falar sobre outros tópicos. Obrigado.
eu acho muito importante mesmo essa questão que você ressaltou, né, de não ter um final fatalista, né? Como que a gente começa a gente tem essa esperança no final, e também acho que o filme traz várias vozes, né? Desde a avó, da mãe, do pai, e acho que ele também não permite que as pessoas vão descobrindo as dificuldades da Valentina junto, né? Permite se aproximar da temática trans de uma forma mais amistosa mesmo, de certo modo, né? Enfim. Vou passar então agora para o Alexandre para contar um pouquinho sobre o trabalho aqui no ambulatório e também, enfim, fazer associações com o que viu no filme, etc. Obrigado, Yasmin. Boa tarde. Se vocês têm 5 horas na vida de vocês para ficar me ouvindo, acordados, é o tempo mínimo exigido para tudo que a gente já fez aqui no IPQ com as crianças e os adolescentes trans. E agradecer o Cássio e a Yasmin por essa oportunidade e principalmente o final do filme, quando ela é nomeada e ela pode se reconhecer como Valentina e ser reconhecida pelos outros como Valentina. Trabalho com a população trans há quase 30 anos já. Comecei com a população adulta, quando o Conselho Federal de Medicina nem tinha lançado ainda a primeira resolução, que foi em 1997. Com a publicação oficial e o reconhecimento da possibilidade do acompanhamento em saúde da população transexual aqui no Brasil, que a saúde brasileira tem um débito com a população transexual histórico. Acho importante o Cássio ter colocado o filme numa cidade no interior do Brasil. A realidade da população transexual adulta no Brasil raiz é muito complicada. Para crianças e adolescentes, mais ainda. Eles simplesmente são invisíveis nesse Brasilzão. E poder estar numa cidade no interior de Minas, que é considerado um estado conservador, não retrógrado, mas conservador, é muito importante. Porque a gente está falando do Brasil, né, desse nosso país, e do que a gente pretende construir. Né? E é um filme que eu acho que ele é, além de humanista, ele é otimista no sentido do que nós podemos fazer pela nossa população, por nós mesmos. Né? Pouca coisa ali é governamental, o hospital, a delegacia, e as coisas geralmente são mais entrevadas ali, são mais difíceis. Quando eu comecei a trabalhar com a população trans, não tinha nada aqui no Brasil. E tudo teve que ser construído, pensando na população adulta. E, simultaneamente, alguns centros, né, pelo país também foram se constituindo nesse sentido, da assistência, do acompanhamento. Tanto que o Uberlândia tem um grande ambulatório, né, que a Flavinha dirige, que ela coordena ali, e é muito interessante o trabalho que ela faz. Cada região e cada ambulatório tem características muito únicas nesse mosaico que é o Brasil, onde a gente vive. Durante muitos anos eu trabalhei com a população adulta e sempre ouvi. Tudo começou na infância. E a gente não via nem crianças nem adolescentes trans. Eles eram completamente invisíveis, não se falava disso. Quando se falava de um comportamento cross-gender, né, um menino que brinca com uma menina, uma menina que brinca com um menino, era uma coisa mais ligada à homossexualidade, uma fase, algo que vai passar. E eu sempre tinha antena ligada. Por que essa população não se mostra? Quando eu montei o Antigos, em 2010, em janeiro de 2010, no final de 2010 chegaram os 2 primeiros adolescentes com 17 anos e no final de 2011 a primeira criança com 4 anos de idade. E eu não sei se por bênção ou maldição, agora é uma adolescente, né, mas era uma criança trans, assim, caracteristicamente. E foi a primeira criança que a gente acompanhou ao longo desses anos todos.
Em 2015, a gente fechou o acesso para os adultos no ambulatório, porque São Paulo, eu acho que é a cidade mais trans que tem aqui no Brasil, no sentido que de inserção social, de acompanhamento, de possibilidades para essa população. E percebam o que eu estou falando, é a cidade mais trans. Eu não estou dizendo que é a cidade onde as oportunidades para a população trans é a ideal. Longe disso. Nesses quase 30 anos, muita coisa mudou. Mas ainda tem coisas a serem conquistadas por essa população. Especialmente as crianças e os adolescentes. No final de 2019, foi publicada a Resolução 2265 do Conselho Federal de Medicina, que eu ajudei a construí-la, e batalhei para que incluísse as crianças e os adolescentes, e a maneira que a gente conseguiu incluir crianças e adolescentes foi como projeto de pesquisa. Hoje, a gente tem no Brasil 5 centros que atendem, acompanham, né, as crianças e os adolescentes. Nós que fomos os pioneiros, o Rio Grande do Sul, na URGS, com a Marina Inês Lobato, Campinas, com o professor Paulo Dalgala Rondo, na Unicamp, e agora na UERJ, no Rio de Janeiro, que em abril eles começaram a funcionar, ainda de um jeito precário, e o mês passado em Curitiba, um ambulatório que está se firmando para crianças e adolescentes. Pensando no Brasil, é muito pouco, e tudo na região Sudeste e Sul. Quem mora na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tem que se deslocar. Existem formas desse deslocamento ser financiado, pago pelo governo, sim, mas é uma complicação, tanto para nós, da saúde, quanto para as famílias dessas crianças e desses adolescentes. Então, assim, quando a gente começou o trabalho, era muito esquisito, porque a gente parecia um bando de doido falando que crianças e adolescentes trans existiam. Hoje, uma série de instituições, de associações que não confirmavam, não validavam o nosso trabalho, hoje reconhecem e apoiam o trabalho que a gente faz. Então, poder falar, poder presenciar um filme delicado, que coloca várias questões da vivência de um adolescente transexual, me emociona muito, muito mesmo. Né? A mãe, como ela é vivida, como ela é retratada nesse filme, são as mães que a gente acompanha no ambulatório. Né? Os pais, com as dificuldades masculinas de lidar com algumas questões, são os pais que a gente acompanha no ambulatório. A gente estava falando lá fora no café que a atriz que faz a Valentina, Thaís, ela lembra muito uma ex-paciente do ambulatório. Então, assim, a gente vai fazendo essas identificações e essas associações que são afetivas. E acho que isso é o mais importante quando a gente fala da questão da identidade de gênero. Não é um conceito solto, né? Porque as pessoas lidam como se fosse algo solto. Então, criança não tem discriminação sobre sexualidade. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa afirmação. Né? As crianças vivem a sua sexualidade. Ainda mais quando diz respeito a quem elas são. A gente não está falando de sexo, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de identidade de gênero, quem elas são. Então elas podem dizer muita coisa para a gente. É uma questão da gente saber escutar. E eu acho que esse é um filme muito feliz, muito bonito, porque não é melodramático, não faz uma apelação pelo afeto, tanto que a música do filme, ela é muito situacional, e geralmente quando não tem um diálogo, quando é no silêncio. Não é um filme americano que tem a música do fundo que direciona o teu afeto. Não, o afeto é meu. Né? O filme inteiro, se eu me emocionei, é porque aquilo me tocou de verdade, não é porque eu fui induzido a me emocionar. E é um filme que fala o tempo todo, né, dessa noção da nomeação, da identidade. A Valentina, o tempo todo, busca ser reconhecida por quem ela é. Pelo pai, pela mãe, pela cidade, pela escola. E acho que essa é uma questão central para a vivência transexual dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Eu vou ter que parar porque a cara de vocês já falou, não, fica quieto. Obrigado.
pode contar um pouco da sua vez, se quiser comentar sobre o filme. Fica à vontade. Olá, tudo bem? Tá pegando? Tá pegando? Sim, sim. Tá. Eu me descobri com 11 anos de idade. A minha vivência com a minha família foi muito importante para mim. Eu queria muito a aceitação deles e hoje a minha vivência com eles são muito boas. E sobre o filme, eu acho que é muito importante falar sobre esses filmes para outras famílias também poderem aceitar os seus filhos como eles são. E é isso, eu acho que é importante essas coisas do filme para essas famílias que não aceitam os filhos, para enxergarem que é normal assim, entendeu? É isso. Boa tarde. Eu acho muito importante trazer um filme que fale sobre a adolescência, porque quantos filmes de adolescentes a gente não vê por aí? E eu só vi 2 filmes na vida que eram filmes sobre adolescentes trans. Então, trazer essa representatividade é uma coisa muito importante. Eu me senti bem representada assistindo esse filme e o final, ele é muito gratificante. Eu não sei se as pessoas cis vão conseguir entender a importância daquele final, de finalmente, sabe, na chamada ali, de chamarem pelo nome social. Mas, sendo uma pessoa trans e vendo aquela cena, foi muito importante, gratificante ver ela, porque a gente passa por aquilo, então entende todo o peso que a luta que foi para conseguir. E é extremamente importante a gente ter essa divulgação, porque, como foi dito, adolescentes trans, crianças trans são invisibilizados, então muita gente acredita que nem existe e tem esse pensamento de virou trans, e a verdade é que a gente nasce assim, sabe? Então é desde sempre. Então é muito importante mesmo ter essa representatividade. Muito obrigada.